minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nesse fim de tarde de sexta-feira, a gente tem aí o céu um pouco nublado, 28 graus, sensação térmica de 29 graus aqui em Natal. Chegando hoje então com esse tema, ler é preciso, sim, parafraseando Fernando Pessoa, é muito preciso. Não vou chegar ao ponto de dizer que viver não é preciso, porque ler e viver são misturados, são inerentes um ao outro. Mas é claro que a gente tem que chegar a esse tema. Vivemos uma semana tão obscura aí de censura, de tentativa de barrar a leitura dos outros, né? E vivemos ao mesmo tempo um movimento forte de defesa da liberdade de pensamento. E claro, pensamento é a maior manifestação que se tem de liberdade mesmo de cada indivíduo, né? Você pode pensar o que você bem entender, sem ter que dar ou prestar contas a ninguém, né? Então hoje eu resolvi fazer esse podcast praticamente homenageando os livros. Não é de hoje que falo a respeito deles, escrevo também a respeito deles, sou reconhecidamente uma traça, né? Devoro livros, aliás, não só livros, adoro ler. Leio desde bula de remédio, panfleto que me entregam na rua, podem ter certeza que leio, né? Se eu recebo até aqueles panfletinhos com mensagens religiosas, tô lá lendo, ainda que tenha muita coisa com as quais eu não concordo, eu vou ler primeiro, preciso ler para saber se concordo ou não com as tais coisas. E desde pequena tenho essa curiosidade, lembro bem da coleção Vagalumes, né? Que era adotada aí nas escolas, especialmente os meus irmãos que eram mais velhos do que eu, já liam a literatura um pouco mais avançada do que a minha, que ainda estava lá naquelas livros que tinham mais desenhos do que história mesmo para contar. Mas foi através deles e dos livros que os professores deles adotavam que eu vinha conhecer essa coleção maravilhosa, que essa semana até eu retuitei aí um link que abre, né, alguns desses livros que não tem mais à venda, para as pessoas que não os conhecem, né, conseguirem ler. E me lembro bem dos mistérios, principalmente de Marcos Rey, um grande escritor brasileiro, né, dessa linha, O Mistério dos 5 Estrelas, O Rápido Garoto de Ouro, Um Cadáver Ouve Rádio, Bem-vindos ao Rio, né, e tantos outros dessa coleção, não só nessa linha de crimes, como Maria José Dupré, que agora vai virar a novela das 6 de novo, né, na Globo. Éramos 6, acho que já foi uma novela, não me lembro se na Globo ou no SBT. Volta agora, né, quando acabar essa novela aí que tá passando nessa temporada, né, o Órfãos da Terra. Nós vamos ver de novo uma adaptação de um livro da coleção Vagalumes, lá de trás, né, lá dos anos 80, 70, 80. De Maria José Dupré, uma história verídica, né, baseada na família lá dela, e triste, né, volta esse drama, acho que é daí que eu gosto tanto de drama também. Mas lá na coleção Vagalume ainda tem as aventuras de Xisto, para quem hoje adora Harry Potter, né, conhecer esse Xisto certamente se apaixonaria por esse que enfrentou tantos bruxos lá no caminho dele. Um Menino de Asas, que é uma história bem triste, de um menino que realmente tinha asas. A Ilha Perdida. Bom, poderia ficar aqui o podcast inteiro só falando da coleção Vagalume, né? Dos livros paradidáticos que vinha em escola e tudo. Mas continuando esse passeio por livros, né? Depois eu vinha conhecer até atrás de também através de um livro paradidático, eu vinha conhecer Agatha Christie. E aí minha vida foi tocada de vez, né? Quando pequena eu frequentava muito a livraria universitária lá na Avenida Rio Branco, né? Meu pai consertava máquinas de escrever e vivia fazendo serviços lá para a livraria universitária. Então de vez em quando eu acompanhava e claro, enquanto o pessoal gostava do andar térreo da livraria universitária, eu me infiltrava lá no primeiro andar, né? Subia as escadas, corria para a seção de livros. Admirava todos, mas havia uma coluninha lá, uma prateleira pela qual eu era extremamente apaixonada, que era dos livros de Agatha, e para completar eram os livros na versão original, né? Todos em inglês, então eu ficava ali encantada sem entender uma única palavra,
mas eu ficava, né, enquanto papai estava lá resolvendo alguma coisa, estava eu admirando esses livros. E a Agatha teve uma força tão grande na minha vida, comprei alguns, li outros tantos, né, tento formar, é muito difícil formar a coleção dela, porque era uma escritora assim muito profícua, então tem muitos livros mesmo, peças, livros de espionagem que nem são desses personagens principais dela, como o detetive Hercule Poirot, ou Hercule Poirot, né, já que ele é belga, e a Miss Marple, né, aquela velhinha xereta que desvendava os crimes, mesmo sem ser da polícia. Então ela sai às vezes desses personagens e parte para personagens, livros de espionagem abordando comunismo, né, e capitalismo, bem a visão da época dela. A Agatha, que realmente era uma mulher muito à frente do seu tempo, tem livros maravilhosos, crimes que você fica assim estupefato, começa a ler e só sossega quando termina. Porque eu me lembro de um especificamente que eu consegui até montar com alguns alunos uma peça em inglês dele, né, que é Cartas na Mesa, que há um crime durante um jogo de baralho e é pela pontuação do jogo que o detetive decifra quem daquelas pessoas naquela casa assassinou o anfitrião, né, que como explicava lá no livro, tinha sido assassinado com uma faca uma adaga, né, tão amolada, que faria com que você quisesse, se você quisesse enfiar aquela faca no peito de uma pessoa, ia parecer que você estava cortando manteiga com a faca. Imagine, de tão amolada, né? Ou seja, colocava qualquer pessoa como possível assassino do anfitrião naquele livro. É maravilhoso, né? Só para dar um exemplo de um, certamente todo mundo já viu aí o filme O Assassinato no Expresso do Oriente, né? De um crime que acontece com um trem em movimento e ninguém sabe quem cumpriu a função lá de cometer esse assassinato. E eu me lembro que era um livro tão aprofundado dela que eu mesma precisei ler mais de uma vez para entender os detalhes e conseguir até entender o final dele, de tão profundo. Mas a Agatha então teve esse quê, né? Me puxou para o inglês, trouxe a paixão do inglês, de querer entender o que tinha escrito ali no original, e trouxe para a minha vida o direito, né? Eu que parti com essa paixão toda para me formar em direito, apaixonada pelos crimes de Agatha, por aqueles assassinos extremamente inteligentes, que sempre tinham uma motivação por trás, jamais faziam as coisas só por dinheiro. E os seus crimes às vezes nem eram tão violentos, às vezes eram com nada de usar arma de fogo, né? Era um cianureto, né? Um veneno, alguma coisa assim. E eu costumo, quando eu tenho essa oportunidade de conversar com alguém, eu costumo dizer que se Agatha me jogou pro direito e quase me transforma numa advogada criminalista, quem me resgatou foi Adilson França, né? O professor. Foi até, inclusive, secretário de segurança daqui do Rio Grande do Norte, acho que na administração de Robson, de Rosalba, agora eu não vou lembrar, que é procurador, né? E ele me deu aula de responsabilidade civil, que é justamente essas causas de indenizações de danos morais, materiais, e foi quem me trouxe, né, para a área civil novamente. Se hoje eu sou civilista, fui resgatada no meu último semestre, né, da faculdade, já ali aos 45 do segundo tempo. Fui resgatada, retirada, né, do direito penal. Hoje o direito penal é muito longe já só tive uma atuação na minha vida inteira, numa audiência penal, fora as que tive que assistir como aluna, claro. Mas esse professor me resgatou. A Agatha quase me colocou lá, me colocou no direito, né, me colocou no inglês, para ser professora de inglês. Mas ela quase me colocou para ser advogada criminalista, e esse professor conseguiu me resgatar, para grande alívio da minha mãe, que rezava todo dia para eu não ir para dentro das cadeias, né? Para trabalhar. Mas ainda falando de livros, né? Porque eu estou falando aqui de Agatha Christie. A gente tem um alento também aqui em Natal. Desde ontem acontece a Flick, que é a feira de livros e quadrinhos daqui de Natal. Natal já teve Bienal, né? E eu choro muito que a gente não tenha Bienal, porque
Grandes aquisições por preços assim módicos eu fiz nessas bienais. Vivo sonhando em poder repetir essa experiência aqui em Natal. Como não tem, já vivo tentando me programar para participar das bienais de Rio, especialmente de São Paulo, né? Não sou muito chegada no Rio de Janeiro, mas em São Paulo já hoje tive a notícia que já está sendo programada a Bienal de São Paulo no próximo ano, a partir de 30 de outubro. Já fiz aí um apelo público no Twitter, tanto para a governadora como para o prefeito de Natal, para tentarem resgatar essa Bienal daqui. Natal merece, nós merecemos, os nossos cérebros merecem, né, a liberdade da leitura, né? E esse momento dessa Flick, né, que sempre traz promoções, aproxima autores de leitores, desperta outras coisas nas nossas vidas, porque às vezes você vê uma palestra de um determinado assunto que você nunca despertou para ler aquele livro, então aquilo já lhe conquista de alguma forma. E hoje, por exemplo, estou aqui me fazendo a programação, inclusive, por isso esse podcast mais cedo, para tentar acompanhar o bate-papo lá entre o Walden Madruga e Vicente Cerejo sobre o autor potiguar, já falecido, né, Oswaldo Lamartine, de quem eu já li alguns livros, um especial Natal USA, e não posso perder. Então, um bate-papo desse assim, disponível para a gente assistir de graça, é a hora de acompanhar. Atualmente, né, compartilhando também minha leitura, estou numa luta com Victor Hugo, né, Les Misérables, Os Miseráveis, foi escrito lá em 1862, tem um inglês bem arcaico. Eu ganhei de presente a versão original, muito boa. Já tinha lido metade dele, porque ele é um livro originalmente em 2 volumes. Para meu azar, eu não havia prestado atenção nisso na época. Li quando estava no melhor da história, o livro acabou. E eu não tinha o 2º volume. Então agora eu estou já chegando onde eu estava na leitura anterior, para terminar, enfim, Les Misérables, que é muito diferente do que a gente vê aí nos livros, nos musicais que tentam adaptar. Porque Victor Hugo, ele tentava passar o espírito da época. Então você tá lendo, de repente você começa a entender como é que funciona um navio, que ele dá uma descrição da rua, de como era na época da Revolução Francesa lá em Paris. Então ele sai muito da história. Isso às vezes deixa a leitura um pouco mais pesada, mas também enriquece muito para quem tá lendo. E também lendo Filosofia do Direito, voltando, né, às raízes lá da faculdade com Miguel Reale, o pai, não o filho, né? E toda aquela base de gnoseologia e tudo, da filosofia que é tão importante. São as minhas leituras do momento, fora as diárias, né, de jornal, de revista. Não deixo passar nada, nem no Twitter. Surgiu um negócio, estou lá lendo e sempre acompanho. E espero que todo mundo tenha essa possibilidade de fazer isso. Porque, enfim, ler é libertar o cérebro, né? Você consegue viajar sem sair do lugar. Você conhece novas realidades, coisas que você não conhecia. E isso vale até, minha gente, para os livros com os quais a gente não concorda, né? Por isso que a gente não pode jamais apoiar a censura. Eu, por exemplo, tenho pavor dos livros de Augusto Cury, mas por que eu tenho pavor? Porque eu já li. A gente só pode ter pavor de uma coisa e depois você entra em contato com ela. Fui lá, comprei um, até ganhei um também, de Augusto Cury. Você tem que chegar a ler, li, não gostei, paciência, me desfiz já dele, já passei para outras pessoas, de repente vai servir para outras pessoas, mas daí a eu defender que Augusto Cury seja extirpado das prateleiras, das feiras e livrarias, né, do Brasil inteiro, porque eu acho que ele não tem nada que acrescente, é demais, não acham? O mundo não pode ser feito de uma única opinião. Totalitarismo não, temos que sempre ser contra a censura, infelizmente. Só o que a gente vem vendo das últimas semanas para cá, uma tentativa enorme de censurar o que as pessoas vão ler, o que vão assistir, o que vão ouvir e até o que vão gostar ou não. Demais, né? Século XXI, se já não combinava antes, agora que não combina mesmo. Então fica aí o convite para todo mundo participar da Flick de graça lá na Arena das Dunas, hoje, amanhã e domingo, né? Domingo acaba cedinho, às 2 da tarde encerra. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá.